a visão do psicanalista, filósofo pós-estruturalista e ativista político Félix Guattari, a ecosofia demarca o que ele observa como a necessidade de proposições de liberação social, cujas lutas no século XX foram dominadas pelo paradigma da revolução social e pelo marxismo, que tenham seus argumentos enquadrados dentro de um panorama ecológico que entenda as interconexões das esferas sociais e ambientais. Guattari se afasta daquela separação ambientalista dualística do humano, cultural, e não humano, natural, e ele antevê a ecosofia como um novo campo com uma abordagem monística e pluralista a esse estudo. Ecologia, no seu senso, será, então, um estudo de fenômenos complexos, incluindo a subjetividade humana que entendemos muitas vezes como a cultura e a psicologia, também fruto desta. O meio ambiente e as relações sociais, as quais todas estão intimamente interconectadas. Apesar dessa ênfase na interconexão, através de seus escritos individuais e suas famosas contribuições com Gilles Deleuze, Guattari resistiu ser chamado de holístico, preferindo enfatizar a heterogeneidade e a diferença, sintetizando combinações e multiplicidades de forma a traçar estruturas rizomáticas mais do que criando estruturas unificadas e holísticas. Trechos selecionados do livro As Três Ecologias, do esquizoanalista francês Félix Guattari. Os modos de vida humanos individuais e coletivos evoluem no sentido de uma progressiva deterioração. As relações humanas estão, por uma espécie de padronização dos comportamentos, cada vez mais ossificadas. A relação da subjetividade com sua exterioridade se encontra comprometida por uma espécie de infantilização regressiva. O que está em questão é a maneira de viver daqui em diante, no contexto da aceleração das mutações técnico-científicas, e o agronegócio ligado ao descontrolado crescimento demográfico. As formações políticas e instâncias executivas parecem totalmente incapazes de apreender essa problemática no conjunto de suas implicações. Apesar de estarem começando a tomar uma consciência parcial dos perigos mundiais mais evidentes, que ameaçam o meio ambiente natural e artificial, elas geralmente se contentam em abordar o campo dos danos industriais, e ainda assim, unicamente numa perspectiva tecnocrática, ao passo que uma articulação ético-política, ecosofia, entre os três registros ecológicos, o do meio ambiente, o das relações sociais e o da subjetividade humana, é que poderia refletir consistentemente tais questões. Não haverá verdadeira resposta à crise ecológica a não ser em escala planetária, e com a condição de que se opere uma autêntica revolução política, social e cultural reorientando os objetivos da produção de bens materiais e imateriais. Essa revolução deverá concernir, portanto, não só as relações de força visíveis em grande escala, mas também aos domínios moleculares de sensibilidade, de inteligência e de desejo, tendo em vista que atualmente os modos dominantes de valorização das atividades humanas são, do império de um mercado mundial que lame nos sistemas particulares de valor, que coloca num mesmo plano de equivalência os bens materiais, os bens culturais, as áreas naturais, e etc., que coloca o conjunto das relações sociais e das relações internacionais sob a direção das máquinas policiais e militares. Em se tratando de subjetividade humana, temos em questão um sistema de unidimensionalização no Ocidente, assim como o antigo igualitarismo de fachada do mundo comunista que vem dar lugar, assim, ao serialismo de mídia, mesmo ideal de status, mesmas modas, mesmo jabá nas mesmas rádios, e etc. A instauração, em longo prazo, de imensas zonas de miséria, fome e morte parece daqui adiante fazer parte integrante do monstruoso sistema de estimulação do capitalismo mundial integrado. Assim, para onde quer que nos voltemos, reencontramos esse paradoxo lancinante: de um lado, o desenvolvimento contínuo de novos meios técnico-científicos potencialmente capazes de resolver as problemáticas ecológicas dominantes e determinar o reequilíbrio das atividades socialmente úteis sobre a superfície do planeta e, de outro lado,
A incapacidade das forças sociais organizadas e das formações subjetivas constituídas de se apropriar desses meios para torná-los operativos. Um outro antagonismo transversal ao das lutas de classe continua a ser o das relações homem-mulher. Em escala global, a condição feminina está longe de ter melhorado. A exploração do trabalho feminino, correlativamente à do trabalho das crianças, nada tem a invejar aos piores períodos do século XIX. A juventude, embora esmagada nas relações econômicas dominantes que lhe conferem um lugar cada vez mais precário, e mentalmente manipulada pela produção de subjetividade coletiva da mídia, nem por isso deixa de desenvolver suas próprias distâncias de singularização com relação à subjetividade normalizada. Se não se trata mais, como nos períodos anteriores das lutas de classes ou de chefes da opátria do socialismo, de fazer funcionar uma ideologia de maneira unívoca, é concebível em compensação que a nova referência ecosófica indique linhas de recomposição das praxes humanas nos mais variados domínios. Em todas as escalas individuais e coletivas, naquilo que concerne tanto a vida cotidiana quanto a reinvenção da democracia, no registro do urbanismo, da criação artística, da comunicação e etc., trata-se de se debruçar sobre o que poderiam ser os dispositivos de produção de subjetividade, indo no sentido de uma ressingularização individual e ou coletiva, ao invés de ir ao sentido de uma usinagem pela mídia, sinônimo de desolação e superficialidade. Pelas perspectivas ético-políticas pode-se atravessar questões como racismo, falocentrismo, desastres legados por um urbanismo que se queria moderno, a criação artística liberada do sistema de mercado, a de uma pedagogia capaz de inventar seus mediadores sociais, e etc. Tal problemática, no fim das contas, é a da produção de existência humana em novos contextos históricos. A ecosofia social consistirá, portanto, em desenvolver práticas específicas que tendam a modificar e a reinventar maneiras de ser no ambiente doméstico, do contexto urbano, do trabalho e etc. A questão será literalmente reconstruir o conjunto das modalidades do ser em grupo. Para além da ecologia ambiental e social, a ecosofia pessoal traz a noção da reinvenção do sujeito consigo mesmo, que busca uma maneira de operar que se aproxima mais daquela do artista do que a dos profissionais das ciências e métodos OPSI, sempre assombrados por um ideal caduco de cientificidade. Se não houver uma rearticulação dos três registros fundamentais da ecologia, podemos infelizmente pressagiar a escalada de todos os perigos, os do racismo, do fanatismo religioso, do fascismo, dos cismas nacionalitários caindo em fechamento reacionários, os da exploração do trabalho das crianças, da opressão das mulheres, e etc. Como aponta Guattari, a deterioração e causa ambiental suscitará para a restauração de regimes políticos cognitivos individualistas e fascistas de todos os modos, pois a luta humanidade versus meio ambiente acabará numa luta humanidade versus humanidade, pois partindo do ponto de vista ecosófico, somos também o meio ambiente, somos a natureza. Por isso, mais inteligente e saudável do que se cercar de ideologias centradas no antropocentrismo e individualismo, é aliar uma filosofia capaz de abraçar tudo o que nos cerca, com uma ética aliada ao fluxo da vida, uma política pautada nas leis naturais, uma estética integrativa e significativa, e por fim uma ecologia unificada a todas essas dinâmicas, trazendo-nos uma verdadeira ecológica, que permitirá sanar não apenas nossos problemas ambientais como também sociais e até mesmo psicológicos. Para mais conteúdo sobre despertar da consciência, etnobotânica, tecnologias ancestrais e cultura underground, se inscreva e apoie nosso canal.